Boa noite mais uma vez. Meu nome é Pedro. Eu sou casado com a Caliana. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus. E a palavra de hoje que eu queria trazer para vocês, na verdade, até já começando a me corrigir, a palavra que Deus quer trazer para vocês nessa noite é uma palavra que eu recebi há alguns anos de Deus e transformou a minha vida. E eu falei, sempre que eu puder, eu vou compartilhar essa palavra, porque essa palavra teve um poder de transformação que mudou a minha identidade e mudou muitas das coisas que eu entendia a respeito de Deus e a respeito da presença dele nas nossas vidas. O título da palavra é Onde Estava Deus? E eu parei pensando aonde estava Deus por algumas situações que aconteceram particularmente na minha vida, alguns momentos em que, até por conta de Deus, assim, eu me senti um pouco sozinho. Algumas coisas que aconteceram na minha vida me levaram a me sentir um pouco sozinho. E eu perguntei, Deus, onde o Senhor está? E aonde estava o Senhor? E, além disso, também, alguns acontecimentos no Brasil, no mundo, enfim, não é um ou outro, mas vários acontecimentos em que a gente se pega pensando, cara, onde estava Deus quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Onde estava Deus recentemente em Suzano, quando aconteceu aquilo? E, particularmente, foi uma criança que entrou numa escola. Eu não vou entrar no detalhe, porque isso também não... Acho que são histórias que a gente deve lembrar, mas não lembrar para gloriar, né? Lembrar só para a gente nunca mais repetir. Mas, enfim, foi uma criança que entrou numa escola e acabou assassinando alguns dos colegas deles. E depois ele acabou tirando a própria vida. E eu fiquei pensando, Deus, o que leva uma criança a fazer isso? Qual é o mundo em que a gente tem vivido, em que a pessoa chega a tal ponto? E outras coisas também, né, gente? Deus, qual é o mundo em que mães matam filhos? Porque isso acontece hoje. Antigamente, a gente falava do amor de mãe, e ele ainda é, com certeza, depois de Deus, o maior, mas a gente vê histórias de mães que mataram crianças, ou que fizeram tantas atrocidades. Eu já vi histórias de mães que colocaram droga dentro de criança para poder transportar, enfim. E eu me perguntei, Deus, aonde estava o Senhor quando tudo isso aconteceu? Aonde estava o Senhor quando eu passei por esse momento de solidão e eu me senti sozinho? E eu tenho muita cautela em falar que eu ouvi a voz de Deus. Talvez essa tenha sido a única vez em que eu ouvi a voz de Deus, por isso que eu falo para vocês que essa foi uma experiência que transformou a minha vida. Mas outras vezes Deus me direcionou, outras vezes Deus me levou para uma palavra, outras vezes Deus usou alguém para fazer isso. Mas essa vez, especificamente, eu me lembro que eu estava voltando da faculdade e eu estava ouvindo música e orando e perguntando, Deus, aonde estava o Senhor? Deus, porque eu passei por isso sozinho? Deus, porque a humanidade está nesse nível em que está? E eu ouvi a resposta de Deus e eu quero compartilhar a resposta de Deus com vocês nessa noite. Mas antes disso, vamos orar mais uma vez? Deus, a sua palavra é revelada até nós, Deus, e eu tenho certeza que o Senhor fará maravilhas aqui nesse lugar essa noite, Deus. Eu sei que nós teremos cura, que nós teremos libertação e que nós teremos a manifestação do seu Espírito Santo no meio de nós. Deus, apesar de mim, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas, Deus, e até eu estou com expectativas daquilo que o Senhor vai fazer, Deus, apesar de mim, porque eu sei que se fosse por mim, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Deus. Amém. Onde estava Deus? Essa pergunta, mais uma vez, eu fiz, e eu encontrei na Bíblia outra pessoa que não sei se fez, mas que deveria ter feito essa pergunta. Essa pessoa é José. Quantos conhecem a história de José aqui? Legal, então eu vou tentar resumir bem rapidamente, mas vou contar algumas partes só para a gente conseguir se contextualizar. José era filho de Jacó. Se eu não me engano, ele foi o 11º filho de Jacó, mas ele foi o primeiro filho com Raquel. Então, todos os outros 10 filhos de Jacó não tinham a mesma atenção e o mesmo amor por Jacó, como José tinha. E, por causa disso, já criou uns ciúmes no coração dos irmãos. E, além disso, José resolve ter sonhos em que os irmãos iriam se prostrar diante dele, e isso acaba gerando mais ainda uma inveja e uma raiva dentro do coração dos irmãos.
Por causa disso, os irmãos resolvem vendê-lo, depois de uma série de ações, os irmãos resolvem vendê-los para uma caravana de ismaelitas que estão passando, indo em direção ao Egito. Eu queria fazer só um parêntese aqui. Vocês vão ver que os irmãos de José fizeram isso. E por que eu estou falando isso? Porque as nossas maiores dificuldades e as nossas maiores vitórias, muitas vezes acontecem na nossa família ou relacionado à nossa família. As nossas maiores lutas, as nossas maiores vitórias, as nossas maiores dores e os nossos maiores amores, as nossas maiores juntação e as nossas maiores solidões, acontece relacionado ou por causa da nossa família. Com José não foi diferente. Os irmãos deles vendem ele para uma caravana de ismaelitas que estavam indo para o Egito. Por causa dessa venda, ele vai parar na casa do capitão da guarda do Egito, Potifar. E lá, ele é muito bem sucedido. Lá, Potifar confia toda a casa a ele. Lá, Potifar acredita que ele pode administrar a casa. Confia todos os bens e confia tudo que ele precisa fazer ali, mesmo ele sendo um escravo. Então, ele sai de uma pessoa que foi vendida e vai para alguém que agora, teoricamente, é pelo menos um governanto, eu não sei se existe essa palavra no masculino, mas vai para alguém que cuida da casa do chefe da guarda do Egito. Depois, ele cai de novo, coitado. A mulher de Potifar leva os olhos a ele, a Bíblia fala que José era um rapaz de bela aparência, por conta disso, a mulher de Potifar se encanta com ele e tenta ter um caso com ele, mas José, como era um homem segundo o coração de Deus, rejeita por diversas vezes. Mas em uma dessas vezes, a mulher fica com a capa dele e ele sai correndo, Deus sabe vestido do quê, mas ela acusa ele de ter tentado atacar ela. E por causa disso, quando Potifar retorna à casa, ela fala que José tentou atacar ela, que tentou estuprar ela, e José é mandado para a prisão. Então, mais uma vez, José é vendido, José se torna governante da casa, e José agora foi para a cadeia. Na cadeia, o José chega lá e cai nas graças, e isso num bom sentido, do carcereiro, e o carcereiro confia nele. E ele começa também a administrar a prisão, e começa também a ter algumas responsabilidades dentro da prisão. Até aqui tá bom, depois eu vou seguindo mais na história. Gente, se a gente for parar para pensar, tudo bem, algumas coisas boas aconteceram, como José virou governante de Potifar, como ele chegou e caiu no encanto do carcereiro, que deixou ele ter uma certa autonomia ali para cuidar dos prisioneiros. Mas, vamos ser bem sinceros, uma pessoa que é vendida pelos próprios irmãos como escravo, não é uma pessoa que, teoricamente, teria que falar, puxa, hoje eu estou num dia abençoado, hein? Olha, graças a Deus, meu sonho era virar chefe da guarda de Potifar. Provavelmente não, né? E depois disso ele ainda é preso, e daí tudo bem, uau, ele cai nas graças do cara que é o carcereiro. Mas alguém aqui quer ser o melhor amigo do carcereiro da sua cela? Não. Então, eu pensei, cara, provavelmente Deus não estava com José. Provavelmente, aparentemente, né, não provavelmente, mas aparentemente José estava passando por essa situação sozinho. Mas quando a gente abre a Bíblia, no livro de Gênesis, eu quero trazer algumas passagens para você ver aonde estava Deus na vida de José. O Senhor estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar de sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio. E também tudo que ele tinha em casa e no campo. Então, o Senhor estava com José. Apesar das situações adversas que José estava passando, o Senhor estava com ele. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. E isso traz uma verdade que eu quero trazer para vocês, e que é mais uma dessas que mudou a minha vida. A mão de Deus está sobre sua cabeça na sua maior aflição. Mas o fato da mão de Deus estar sobre a sua cabeça não te livra da sua maior aflição. Além da história de José, essa aqui eu não vou entrar em detalhes, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego foram amigos de Daniel, que, por não se prostrarem a uma estátua de Nabucodonosor, foram condenados à fornalha. E a fornalha era, obviamente, para matá-los, e ela estava tão aquecida que, quando os soldados foram jogar eles dentro da fornalha, os soldados morreram com o calor.
Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. De repente, já indo depois que eles estavam na fornalha, de repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrer nada, e o homem parece como um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham cá. As labaredas não tinham chamuscado nem um cabelo de sua cabeça, as roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. Uau! Alguém fala um glória a Deus. Respondendo aonde estava Deus na nossa maior aflição, e respondendo aonde estava Deus nos atentados, e respondendo aonde estava Deus quando a gente se sentiu sozinho, Deus responde: eu estava lá. Eu chorei a sua aflição, eu te peguei no colo e eu te carreguei pela mão para que você pudesse passar por isso. Eu não sei responder por que a gente teve que passar por isso, ou por que vocês tiveram que passar pelas aflições que vocês passaram. Mas eu sei responder aonde estava Deus, e Ele absolutamente estava lá. Aqui, não nessa passagem, mas em outra do livro de Daniel, a Bíblia coloca anjo, quando eles vão responder a respeito do anjo que estava com eles, com letra maiúscula. E eu aprendi na escola do discípulo, se vocês ainda não foram, vão para a escola do discípulo, que anjo com letra maiúscula significa que eles estavam falando de Jesus Cristo. Então, quando esses meninos foram para a fornalha, Deus não mandou um anjo para ir lá passar isso com eles. Deus mandou o próprio filho dele, se parecendo muito com uma história que a gente conhece, né? Para livrá-los e para estar com eles no meio da tribulação e para passar com eles por meio desse fogo. Glória a Deus, glória a Deus. E isso é muito sério, gente, porque às vezes as pessoas vendem um Deus que é um Deus que está lá em cima e que só se preocupa ali no céu. Ele vai avaliando as nossas atitudes, ele vai olhando como que está o mundo. Não, gente. Deus é um Deus que vai até o nosso problema. Deus não olhou lá de cima e livrou eles da fornalha lá de cima. Deus foi até a fornalha e trouxe livramento para esses meninos. Por isso que eu falo que hoje vai ser uma noite de libertação e uma noite de cura. Porque se você passou por uma fornalha, ou se você está passando por uma fornalha, pode olhar para o lado que Jesus está passeando junto com você. Pode olhar para o lado que o fogo não vai te queimar e que Jesus com certeza vai estar com vocês. Onde estava Deus, Ele sempre esteve lá. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz e que Deus me respondeu, graças a Deus. Mas nesse mesmo dia, que foi esse, que mais uma vez, talvez tenha sido o único dia em que eu ouvi desse jeito a voz de Deus. Ele me respondeu, eu estava lá. Eu falei, então tá, então eu vou te responder também. Daí eu falei assim, então por que o Senhor não fez nada? Se o Senhor estava lá, por que o Senhor olhou a gente passando por isso? Por que o Senhor me olhou na solidão? Por que o Senhor olhou tantas pessoas que passam por tantas coisas e não fez nada? Aparentemente não fez nada. E a resposta que eu tive de Deus foi: eu fiz tudo que era possível e tudo que era necessário ser feito. Eu morri na cruz por você. Eu trouxe libertação e eu trouxe restauração para você. Então, se você estava passando por um momento de aflição, a mão de Deus estava sobre a sua cabeça. Ele te abraçou e eu suspeito até que ele chorou junto com você. Mas sobre o que ele fez o que precisava ser feito. Para as nossas vidas terem sucesso, para a nossa vida ter futuro, a gente não precisava ter sido livre da tribulação que aconteceu aqui nessa terra, e nem das que vão acontecer. Para que a gente fosse livre, alguém precisava ter morrido na cruz. E alguém que fosse santo. E ele era a única pessoa que podia ter feito isso para a gente, trazendo libertação e redenção de todos os nossos pecados. A palavra de Deus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, gente, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A gente está na mão de Deus. A nossa vida está em cima da palma da mão de Deus e Ele nos segura. E por cima da mão dele vem a mão de Deus, que é mais forte ainda. Então, mais uma vez, eu não sei qual é a fornalha que você tem passado, ou eu não sei para onde seus irmãos te venderam, mas creia, Deus estava lá, Ele fez o que precisava ser feito, e a sua vida está dentro das mãos de Jesus. Que as mãos de Jesus estão dentro da mão de Deus. Quer lugar mais seguro do que esse? O porteiro, João 10, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Ele chama as ovelhas pelo nome. Eu já vou dar sequência, mas eu preciso frisar isso. Ele chama as ovelhas pelo nome. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, não chegou um anjo e avisou, Deus, tem 3 moleques na fornalha, vai lá fazer alguma coisa. Deus olhava e falava, existe Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Deus olha para a nossa vida e fala, Rafa, eu sei quem é o seu nome e eu sei pelo que você está passando. Guilherme, eu sei qual é o seu nome e eu sei pelo que você está passando. Não é algo genérico, não é um radar que Deus olha e apita quando a gente está passando mal, quando a gente está tendo algum problema. Deus conhece o nosso nome e Deus sabe o nosso problema. Então, confiem nele e tenham confiança 100% de que as nossas vidas estão na mão de Deus. Amém? Porque ele não fez nada, então porque ele fez tudo. Voltando um pouco na história de José, eu só vou, mais uma vez, resumir bastante para quem já conhece, mas depois que José vai para a cadeia, 2 pessoas chegam na cadeia, e como eu falei para vocês, ele estava com alguma administração sobre as pessoas que estavam na cadeia, e essas 2 pessoas eram um padeiro e um copeiro. E os 2 têm sonhos, e eles ficam confusos e pedem para José explicar aquilo que era aqueles sonhos, explicar aquilo que eles estavam passando. O sonho do padeiro significava que depois de 3 dias ele ia morrer, e o sonho do copeiro significava que depois de 3 dias o rei ia chamar ele de volta para trabalhar junto com ele. José fala isso para o copeiro e pede para que quando ele voltar para o reino, para que ele se lembre de José e não deixe ele ficar esquecido ali na cadeia, porque ele estava ali por uma razão injusta. E para o padeiro ele não fala nada, né? Fala assim, boa sorte, vai com Deus, saudações para Jesus, né? Mas ele olha para o copeiro e fala, lembre-se de mim quando você for chegar lá no rei. Fala para ele que eu estou aqui injustamente. E quando o copeiro chega, 3 dias depois, se cumpre, ele é liberto. E quando ele chega para o rei, ele se esquece de José. E José fica um tempo ali na cadeia, até o rei ter um sonho, precisar que alguém interprete esse sonho. E eu vou resumir bastante, mas por causa dessa revelação, por causa dessa interpretação, José se torna governador do Egito em uma época de muita fome. Como se passava muita fome nessa época, a família de José vem até o Egito procurar comida. E chegando para pedir comida, o responsável por essa distribuição era José. E José, numa série de ações também que eu estou resumindo, libera, conhece os irmãos, reconhece os irmãos e traz perdão para a vida deles, e isso é uma coisa que eu vou falar mais para frente, mas consegue se relacionar novamente com eles. E esse versículo aqui fala, agora não se aflinjam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus quem me mandou. Então, o entendimento dele aqui já é que Deus, mais uma vez, que Deus estava conduzindo a vida dele, que Deus estava à frente da vida dele e que Deus estava trazendo solução para aquilo que ele estava passando. Além disso, um fato importante na história de José é que quando ele vira governador do Egito, o rei dá um outro nome para ele,
e coloca uma roupa nele, coloca um anel de um egípcio nele, até para ele poder mandar, dá uma das filhas do rei para ele se casar, então ele acaba se tornando totalmente um egípcio. E isso é muito interessante, porque dentro das nossas aflições e dentro daquilo que a gente está passando, muitas vezes a vida tenta escrever aquilo que nós somos. E assim foi com José também. Então, o rei, o faraó, tentou escrever que ele era um egípcio, tentou escrever que ele ia se casar com um egípcio, que ele ia ter um nome de egípcio, que ele ia usar uma roupa de egípcio. E na nossa vida é assim também. As nossas histórias, muitas vezes, são escritas pelos nossos pais, pelas nossas mães. As nossas histórias, muitas vezes, são escritas pelas nossas namoradas ou namorados. São escritas pelas nossas vitórias e pelas nossas derrotas. Mas, uma coisa que é importante é que quando José encontra os irmãos dele, depois de ter passado por essa série de ações e por essa série de coisas que aconteceu, ele olha para eles e fala, eu sou José. Apesar de todo o esforço do rei, nem sei se intencional, mas apesar de todo o esforço do rei, de fazer com que ele virasse um egípcio, quando ele encontra os irmãos dele, ele fala, eu sou José. E na nossa vida é assim também. Muitas vezes escreveram na nossa vida que a gente era abandonado, escreveram na nossa vida que a gente não ia ser ninguém, escreveram na nossa vida que talvez a gente, por ter sido abusada, por qualquer coisa do tipo, que a gente não ia dar certo em nenhum relacionamento. Escreveram tantas coisas na nossa vida e sempre escrevem coisas na nossa vida. Mas a única caneta que tem autoridade para escrever alguma coisa na nossa vida é a caneta com sangue de Jesus. A cruz define quem somos. Apenas a cruz pode falar quem eu sou e apenas a cruz pode dizer os caminhos que eu tenho que seguir. Ok, vamos recapitular então. Aonde estava Deus? Deus estava lá. O que ele fez? Por que ele não fez nada? Porque ele fez tudo o que era necessário. Porque ele fez tudo. Não deixou nada. Não há o que se fazer mais. Deus fez tudo, ele completou. Está consumado. Mas ok, e agora? O que a gente pode fazer? Ok, eu entendi que Deus fez tudo por mim. Eu entendi que a minha vida está na mão dele. Eu entendi que ele estava lá na minha aflição. Mas e agora? O que eu posso fazer? Perdão e libertação é o que Deus quer trazer para a nossa vida. Talvez José precisou libertar os irmãos dele, precisou perdoar os irmãos dele para conseguir se lembrar quem ele era e para conseguir se lembrar que ele era José. Eu não sei, mais uma vez, pelo que você passou e eu não sei quem te feriu. Como eu falei, pode ter sido até da nossa família, que é onde acontecem as maiores dores e os maiores amores. Mas o perdão traz libertação e o perdão relembra, traz à memória quem nós somos. E o perdão liberta a gente, quem está perdoando. O perdão não necessariamente liberta quem é perdoado. O perdão libera quem está perdoando. Então, voltando para a história de José, José abraçou o seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçando com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. O perdão trouxe libertação e trouxe restauração para essa família. E olha que interessante, muitas vezes a gente espera que isso aqui esteja invertido. Primeiramente, os irmãos começaram a falar com ele. Depois, avaliado o perdão, ok, o perdão foi bom, então tudo bem, então eu te perdoo, a gente se abraça. Ou, calma aí, vamos lá, o que você vai prometer para mim? Você nunca mais me vende para o Egito? Não, nunca mais. Ah, então tá bom, então eu te perdoo. Ou uma série de elementos que a gente coloca para que possa haver perdão. E aqui a gente vê que é bem ao contrário aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito do perdão. O perdão é a gente decidir, é a gente abraçar, é a gente chorar, é a gente passar por esse momento e depois a gente conversa. Mas daí a nossa conversa já não vai ser mais de acusação daquilo que você fez ou daquilo que você deixou de fazer. A nossa conversa, depois do perdão, vai ser conversa do futuro, daquilo que você pode estabelecer com essa pessoa a partir disso que aconteceu. Além disso, além do perdão, Deus muda a perspectiva e transforma o mal em bem. Porém, José lhes disse, não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Além do perdão, Deus traz uma nova lente para você poder olhar para a sua vida.
Deus faz você conseguir enxergar os momentos em que você passou, as dificuldades que você passou, a partir da lente que Ele te olha e a partir da ótica que Ele te enxerga lá. Então, os irmãos de José estavam com medo que ele fosse fazer alguma coisa contra ele, mas ele fala, vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O mal que atingiu vocês e o mal que chegou até através da vida de vocês, quando se encontra na cruz, vira bênção. O mal que chegou até a vida de vocês, se deparando com Jesus, Deus transforma em bênção e Deus transforma em bem. Creiam nisso e levem para Jesus tudo o que vocês passaram e todas as dificuldades que vocês tiveram e todos os momentos de aflição e angústia que vocês tiveram. Porque em Jesus, levando aos pés de Jesus e deixando na cruz, com certeza, todo o mal que planejaram contra a gente, todas as coisas que a gente passou e que não foram tão boas, com certeza é transformado em bem. O sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Por que existe o pecado? Por que existe o sofrimento? E, especialmente, por que existe um Salvador sofredor? A resposta é essa: para a manifestação da glória, da graça de Deus. Mais uma vez, eu não sei pelo que você passou e eu não sei exatamente por que você passou, mas pegue isso, o sofrimento que você teve, a tribulação que você passou, e transforme para a manifestação da glória, da graça de Deus. Amém? Além disso, para a gente finalizar, a banda pode subir já também, por favor. Depois de questionar tanto Deus a respeito de onde Ele estava e de querer saber o que Ele tinha feito, eu convido a gente a virar a conversa, a pergunta, um pouco para a gente. E aonde estava você? Aonde estava você quando o seu vizinho passou por um momento de depressão e você não fez nada? Aonde estava você quando o seu colega de serviço pediu para conversar e se abrir e você achou que era brincadeira e deixou ele para trás? Aonde estava você quando existem várias pessoas morrendo de fome no mundo, ou até mesmo em Campo Grande, e a gente não fez nada? Aonde estava você quando a pessoa teve dor e você preferiu ignorar a dor da pessoa para resolver o seu problema ou para resolver aquilo que você tinha de especial para fazer? Esse poema é um poema de um pastor da época da Segunda Guerra Mundial, que diz: quando os nazistas levaram os comunistas, eu me calei, porque afinal não era um comunista. Quando eles prenderam os sócio-democratas, eu me calei, porque afinal não era um sócio-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, porque afinal eu não era um sindicalista. Quando levaram os judeus, eu não protestei, porque afinal não era um judeu. Quando me levaram, não havia mais quem protestasse. Eu tenho certeza que Deus tem um tempo para a nossa igreja e que esse tempo é um tempo de restauração para nos preparar para aquilo que nós vamos fazer, para aquilo que nós vamos protestar e para a igreja que nós vamos estabelecer no mundo e para o culto de sábado, como a gente tem feito, que nós vamos estabelecer para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam curadas, para que relacionamentos sejam restaurados e para que o nome de Deus seja engrandecido, para que a glória da graça de Deus seja conhecida através das nossas vidas. Amém? Eu queria convidar vocês a orarem. Se coloque de pé no seu lugar. Isso é muito sério e é muito importante, porque quantas vezes a gente passou pela nossa fornalha, e vocês puderam perceber que eles foram para a fornalha porque eles não se prostraram diante de um outro Deus. Então talvez sim, a gente vá para a fornalha porque a gente está defendendo a nossa fé. Talvez a gente vá para a fornalha porque a gente não está abrindo mão daqueles que são os nossos princípios. Mas se você está numa fornalha, ou se você já passou por uma fornalha, e ainda não superou aquilo que aquela fornalha te trouxe, ou se você se sente vendido, se sente menosprezado, se sente sozinho, coloque o seu coração diante de Deus, ouve a voz de Deus falando para você: eu estava lá, meu filho, eu te peguei no colo, eu coloquei você no meu peito, eu chorei junto com você. A palavra de Deus diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus está com a gente, porque Jesus está com a gente.
Coloque seu coração diante de Deus. Pede para Ele mostrar para você aquele momento em que você talvez se sentiu sozinho. Aquele momento em que talvez alguém te deixou. Ou talvez aquele momento em que alguém abusou de você. Ou talvez tantos momentos em que a gente passa na nossa vida. Se alguém está passando por alguma fornalha, se alguém está se sentindo vendido, eu queria convidar vocês para virem aqui para frente. Eu quero orar por vocês. Eu quero realmente colocar diante de Deus a nossa vida, colocar diante de Deus os nossos corações, para que, se você ainda não entendeu que Deus estava com você e que na sua aflição você não estava sozinho, que Deus se revele a você nesse momento e te mostre que de jeito nenhum você passou por isso sozinho. Deus não é um Deus que nos olha lá de cima e que coloca os olhos sobre a gente apenas lá do céu. Deus é um Deus que vem para a terra. Deus é um Deus que vem para a fornalha. Vamos aqui orar para que você olhe para o lado pelo menos e veja, Deus está do seu lado na fornalha. Deus não te abandonou. Deus não deixou José em nenhum dos momentos, seja na prisão, seja como governante, seja como qualquer coisa, nos altos ou nos baixos dele. Deus estava com José e a mão de Deus estava sobre a vida do José. Eu queria convidar também aqui na frente, se você quer liberar perdão para a vida de alguém, se você sabe de alguém que te fez mal, se você sabe talvez de alguém que te vendeu para o Egito, se você sabe de alguém que, assim como os irmãos de José, quiseram até matar a pessoa, quiseram ver livre da pessoa, vem aqui na frente para você liberar perdão para essa pessoa. Depois você conversa com a pessoa, depois vocês se abraçam, depois vocês choram, conversa, perdoa agora, coloca diante de Deus agora, para que Deus traga perdão e Deus traga restauração ao que vocês têm passado. Se você está aqui na frente, se coloca de joelho que a gente vai orar. Deus, as nossas vidas estão em Tuas mãos. Ninguém pode tocar na gente, porque nós estamos seguros em Tuas mãos, Deus. Deus, mas por alguma razão a gente passa por tribulação, e por alguma razão o mal atinge todo mundo que está na terra, Deus. Mas nós queremos crer, Deus, que na nossa maior aflição, o Senhor estava do nosso lado. O Senhor nos pegou pelo colo, o Senhor nos segurou pela mão, Deus. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor acalmou o nosso choro, Deus. Que o Senhor fez com que a gente prosperasse em lugares que a gente nem entendia. E Deus, se a gente passou por isso, Deus, se a gente passou por esses momentos de dificuldade, a gente não entende por quê, que a gente olhe para o lado nesse momento, Deus, e veja que o Senhor está ao nosso lado, passeando na fornalha, Deus. Seja nos queimando ou não, Deus, porque, mais uma vez, se queimar, Deus, a gente já tem o céu nos esperando, a gente já tem a Sua glória nos esperando, então nada mais importa. Deus, me perdoa se algum dia eu questionei porque o Senhor não fez nada, Deus. Quando o Senhor fez tudo que podia, que precisava, quando o Senhor fez tudo para que se consumasse isso que a gente vive, Deus. Deus, muito obrigado pela Sua cruz. Muito obrigado porque aquele lugar era meu. Muito obrigado porque houve redenção, houve salvação, graças à Sua escolha, Deus. Muito obrigado porque o Senhor não olha para nós aí de cima, mas o Senhor vem ao nosso lado e pega na nossa mão durante os nossos problemas, Deus. Deus, eu quero colocar também as pessoas que vão liberar perdão nesse momento, Deus. Eu sei que existe libertação de perdão agora, Deus, em nome de Jesus. Muitas vezes é um perdão que a gente nem entende, mas o perdão vai sair, nós vamos liberar a pessoa que às vezes sabe que nós estamos prendendo, Deus. Deus, nós perdoamos porque um dia a gente foi perdoado pelo Senhor, Deus. Papai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é exaltado, Deus. Muito obrigado porque os serafins te adoram. Muito obrigado porque o Senhor é adorado de geração em geração pelo tempo. E ainda assim, o Senhor viu amor em mim.
ainda assim o Senhor me escolheu, e ainda assim o Senhor veio para me livrar da minha tribulação, Deus. Muito obrigado, Deus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus por essa palavra. Meu querido, minha querida, quero dizer uma coisa para você. O título dessa palavra é Onde Estava Deus? E eu creio com todo o meu coração que Deus tem falado com a nossa comunidade, Deus tem falado conosco, com a nossa igreja. E o fato de essa palavra ter o título que teve e ter sido ministrada hoje, eu creio, quando eu estava orando essa semana, Deus trouxe a firme convicção de que muitas pessoas estavam fazendo essa pergunta. Que ela não é uma pergunta de quem veio trazer a palavra porque ele se perguntou isso, mas era uma pergunta que muitas pessoas estavam fazendo. Talvez seja um diagnóstico desfavorável lá na sua casa. Talvez seja um câncer, talvez seja o término de um namoro, talvez seja depressão, talvez seja um pecado que você não está conseguindo vencer, talvez seja um problema no seu trabalho, talvez seja dívida, talvez seja uma amizade que você perdeu, um relacionamento que se quebrou, talvez seja alguns planos que você tinha, e você fala assim, vai acontecer assim, 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 e está indo completamente o oposto. Talvez você olha para você e fala assim, puxa vida, eu achei que com a minha idade eu já teria casado, já estaria bem, eu já teria alcançado, já teria me formado, já teria conseguido trabalho, já teria conseguido um namorado, uma namorada. Onde é que está Deus? Não sei qual é a situação, mas eu sei que existem várias situações na nossa vida que podem nos trazer sofrimento, que podem nos levar a questionar onde é que está o Senhor. E eu quero lembrar uma coisa que o Pedro lembrou aqui, quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados dentro da fornalha, passaram por aquele momento tão terrível. Eu não sei se você já foi num restaurante ou numa lanchonete que tinha um cara fumando do lado. Por mais que você não estivesse fumando, na hora que você sai de lá, você cheira a roupa, nossa, tô podre de fumaça, porque tinha um cara fumando do seu lado. É assim que é fácil você pegar cheiro de fumaça. Você já estendeu uma roupa e alguém queimou, fez alguma queimada num terreno do lado, na hora que você vai retirar a sua roupa que você tinha lavado, tá defumado. É fácil pegar cheiro de fumaça. Imagina que o texto diz de Daniel, né, que Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados dentro de uma fornalha e nem cheiro de fumaça eles tinham quando saíram. Isso quer dizer que o sofrimento pode ser difícil, que a fornalha pode ser quente, mas quando você sair dela, você sai inteiro. Não fica nem cheiro daquela dor, não fica nem sinal. E eu não sei se você percebeu, mas quando Sadraque, Mesaque e Abdenego são lançados na fornalha, diz que nada se queimou. Diz que nem um cabelo se queimou. Diz que nem um fiapo da roupa. Nada se queimou. Bom, nada não. Uma coisa se queimou. Se você voltar no texto e você olhar, sabe qual é a única coisa que se queima quando eles entram na fornalha? As amarras que os estavam prendendo. As amarras. Eles estavam presos, mas foi dentro da fornalha que Deus os libertou. E eles começaram a andar mais livres do que eles estavam antes, lá dentro da fornalha. Isso quer dizer que quando a gente passa por uma situação de sofrimento, é lá que Deus nos liberta. A única coisa que o sofrimento derruba são as nossas cadeias. E Deus trouxe essa palavra para você, para que você caminhe livre como nunca. Para que você entenda que muitas vezes Deus quer falar conosco e a gente não ouve. Aí Deus pega um megafone chamado dor, e aí Ele fala com você. Isso quer dizer que esse sofrimento não é Deus te jogando para longe, não é você sendo afastado de Deus, muito pelo contrário. Se você está passando por algum momento difícil, Deus está te trazendo para perto. Deus está querendo falar com você. E eu não tenho dúvida que você ouviu essa palavra, que você vai sair daqui entendendo que Deus está com você, que Ele já fez tudo, que a cruz é que te define, que
que você precisa entender e crer que você não está sozinho. Deus te trouxe aqui neste sábado para dizer: olha, eu estou com você, eu estou vendo o que está acontecendo, eu não estou alheio às circunstâncias da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, eu não saí do controle, talvez as coisas não estejam acontecendo como você esperava, mas eu sou soberano e está tudo bem. Eu continuo sendo seu pai, eu continuo assentado num alto e sublime trono. Deus não perdeu a sua soberania, meu irmão. Amém? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Eu peguei essa palavra para mim, meus irmãos. Peguei essa palavra. Jamais aceite a mentira de que Deus não está lá. Jamais aceite a mentira de que Deus não está fazendo nada. Jamais aceite a mentira que são as pessoas ou as situações que te definem. Amém? Quero mais uma vez agradecer você pela sua presença, por você ter vindo aqui nessa noite. Fico tão feliz de celebrar com a minha família, tão feliz. Vocês não sabem como que eu oro durante a semana por esse momento. Eu quero convidar você a convidar mais uma pessoa para vir no sábado que vem, porque sábado que vem tem Flame, não é? Sábado que vem tem Flame, sábado que vem a gente vai adorar, vamos chapar no Espírito Santo, vai ser bom demais. Eu quero convidar para você estar aqui no sábado, você trazer alguém, traga algum amigo, traga alguém da sua célula que não está acostumado a vir ao culto, mas traga alguém, não venha sozinho. Vamos ter um momento fantástico e maravilhoso no sábado que vem. Amanhã de manhã, líderes em treinamento, supervisores, coordenadores estão convocados para estarem no Tadel, amém? É parte da sua responsabilidade como líder estar presente nos Tadéis, então amanhã a gente vai estar lá. Passa no balcão, você que fez o seu pedido de camiseta da Rede Uni, passe lá e retire a sua camiseta, e lembrando, pagamento só em dinheiro, paga lá e retire a sua camiseta, ok? Deixa o seu nominho lá que vai ter alguém para te atender, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus está com você, você não está sozinho, e eu estou com você também, meu irmão. Se você precisa de uma prova que Deus está com você, olha para mim, eu estou aqui, nós estamos juntos, ninguém está indo para lugar nenhum, nós somos uma família, o que a gente tiver que passar, a gente passa junto, amém? Se tiver que chorar, a gente chora junto, se tiver que rir, a gente ri junto, a gente vai ter vitória junto, a gente vai para o céu junto, e a gente vai ter eternidade para celebrar o nosso Salvador, amém? Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que a graça do nosso Deus amado, nosso Pai amado esteja conosco, e a atuação permanente e poderosa do Espírito Santo seja com a sua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Vai na graça, vai na paz, e até semana que vem.